Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Direto ao Assunto. Hoje retomamos aqui a nossa conversa acerca desta obra intitulada História, Direito e Contemporaneidade, organizada por mim, Isabel de Castro Pinto, e por meu amigo Helry Charrier da Costa Santos. Ele veio aqui no podcast Direto ao Assunto dar a sua contribuição, mostrar como foi que ele deu essa contribuição para História, Direito e Contemporaneidade, que é uma obra prefaciada sob as bênçãos de Helry. Esse contato é de Helry, vou dar a César o que é de César. O prefácio da ministra Daniela Rodrigues Teixeira, que é ministra do Superior Tribunal de Justiça do Estado brasileiro. E esta obra conta com a contribuição de diversos autores, principalmente do direito, da sociologia, da história, como é o meu caso, e os vários autores falam sobre assuntos atualíssimos, como violência contra a mulher, trabalho infantil, o bacharelismo no Brasil. Eu contribuí pensando sobre a Era Vargas no Brasil, sobre autoritarismo no Brasil. Outros autores contribuíram pensando o federalismo, pensando a Constituição de 1891. E hoje nós trouxemos aqui, no podcast Direto ao Assunto, que, como vocês podem observar, aqui não é o nosso estúdio convencional. Nós estamos em Campina Grande, na Paraíba, aqui nos estúdios do portal Zona Leste, que nos recebeu carinhosamente. Vamos conversar hoje com Helry, o professor Helry Charrier, é historiador, é advogado, fez o curso de História comigo, foi onde nós nos conhecemos, né, Helry? Fez o mestrado em História comigo, é doutor em Direito, não é isso, Helry? Sim. E esse podcast vai contar também com a participação especial do jornalista, poeta, escritor José Neumann Pinto, que vai, com certeza, dar uma enorme contribuição para essa conversa, porque é um cara que também tem muito a nos dizer acerca do assunto que Helry vai trabalhar aqui, que são as políticas de enfrentamento dos traumas violentos vividos pela ditadura militar de 64 e como é que o Estado brasileiro vai pensar em políticas de memória nesse pós-64. Antes de passar a bola para a Neumann fazer a primeira pergunta, isso aqui é uma pergunta, mas também é uma provocação. Helry, quando eu te conheci, eu me lembro demais que você pensava o regime militar, a ditadura militar, você falava em regime civil militar. Você sempre dizia, Isabel, não é regime militar, a gente tem que pensar que é regime civil militar. E agora eu percebo que você repensou esse momento. Você é regime militar, é ditadura militar. Por quê, Helry? Por que essa mudança? Então, boa tarde a todos e a todas. É uma alegria, Isabel, Neumann, participar dessa tarde de trocas de conhecimento, de informações. É para mim uma satisfação enorme. Pois bem, de fato, Isabel, naquele tempo nós havíamos enveredado para uma interpretação acerca do regime militar de 1964 a 85, partindo de uma interpretação de que tratava-se de uma ditadura civil-militar, porque, de fato, o regime de 64 a 85, autoritário, foi um regime que contou com a participação eficaz, efetiva, de setores da sociedade civil, empresarial. Mas, no entanto, o recorte em que eu tenho me debruçado nos últimos anos de pesquisa, de estudos, de investigação acerca das gravíssimas violações de direitos humanos perpetrados por agentes da ditadura militar, esteve à frente, esteve a cabo a força militar. Então, todas as decisões com relação a essas violações de direitos humanos, a parte dura da repressão de 64 a 85 esteve, sim, à frente dos militares. Por isso que alguns historiadores
eles têm buscado muito o termo ditadura civil-militar. Mas quando nós falamos ditadura civil-militar, é uma forma de colocar um eufemismo ou suavizar a parcela de violência perpetrada pelo Estado. Nos quartéis e nas delegacias. Nos quartéis e nas delegacias. Não foram nas empresas. Porque, afinal de contas, Neumann, existe, inclusive, pesquisas de brasilianistas que se debruçaram muito sobre o conflito entre polícia civil e polícia militar durante a ditadura militar, exatamente para saber quem iria fazer o jogo sujo da repressão, no aspecto da tortura, da repressão mais vil que o Brasil experimentou de 64 a 85. Então, por essa razão, eu fiz esse giro conceitual e também epistemológico para pensar a ditadura nesse aspecto. Muito bem. Vem! Você vai ganhar muito, saber muita coisa, porque esse livro aqui, olha, vai lá e compra, hein? Esse livro aqui traz muito boas novidades, notícias, interpretações. Eu sou completamente... concordo absolutamente em gênero, número e grau com o recuo, né, para o regime militar, porque o regime foi militar mesmo. O Exército sempre tentou se esconder atrás dessa divisão militar-civil, né? Mas, na verdade, os civis foram agentes menos importantes e não têm nenhuma participação efetiva, física, nos maltratos horríveis ocorridos em delegacias de polícia, principalmente do DOPS, e nos quartéis. Então, estou completamente de acordo, é uma honra estar recebendo aqui o Harry Charrier, né? Historiador e advogado, para nos trazer informações preciosas sobre um assunto que também me interessa muito. Eu sempre fui contra a anistia, qualquer anistia, e acredito que a anistia é uma velha e promíscua atividade de lenocínio da política brasileira, né? Todo mundo, em todas as ocasiões, foi anistiado no Brasil, né? E a pior de todas as anistias, apesar de ter havido outras também muito cruéis, essa última anistia, que foi, na verdade, um acordo para que se possibilitasse abrir o regime. Quer dizer, vocês vão lá governar, mas não venham nos prender por causa disso. Desse ponto de vista, eu quero destacar a atuação de uma querida conterrânea minha, a petista Luísa Erundina de Souza, que foi o único político profissional no Brasil que enfrentou para valer isso quando prefeita de São Paulo e participou da tentativa, embora vã, porque não deu praticamente em nada, das exumações de cadáveres no cemitério de despejo de corpos de vítimas da ditadura em Perus, em São Paulo. Então, eu repasso a palavra de volta aqui para a doutora Isabel, para que ela bote o Harry Charrier para falar. Muito bem, muito boa a lembrança da Luísa Erundina. Eu vou voltar a falar nela, porque é uma figura importantíssima, de muita relevância para essa nossa conversa. Então, Harry, essas políticas de memória que se fizeram presentes após o fim do regime militar, você acha que elas foram suficientes para superar esse passado traumático de violências ou negar? Negar o passado autoritário, né? Na verdade, a lei de anistia, a lei 6.683 de 79, é uma lei elíptica, porque é uma lei que ela permite uma pluralidade de interpretações de conceitos. Não é à toa que ela foi muito, muito pouco usada pelos tribunais regionais
e superior, no caso, o Superior Tribunal de Justiça, porque o STF só experimentou tratar da lei de anistia uma única vez, que foi em 2010. Do Eros Grau. Quando foi provocada pelo Conselho Federal da OAB e o ministro relator Eros Graus conduziu o seu voto no sentido de que a lei de anistia havia sido recepcionada pela Constituição de 88. Eu entendo, com todo respeito ao voto do ministro Eros Graus, de que bastava uma interpretação conforme a Constituição, no seu artigo 5º, inciso 43 da Constituição, bastava uma interpretação, Isabel, gramatical, para saber que os termos da Constituição de 88, da Carta de 88, impede uma interpretação da anistia para que a anistia pudesse abrigar crimes de lesa humanidade. E a interpretação do ministro foi o contrário, foi dizer que havia uma recepção da Constituição para com a lei de 1979, a lei da anistia. E porque a gente fala que a anistia foi o ponto inicial para colocar uma par de esquecimento sobre o passado traumático. Para se negar. Para se negar. E não né? enfrentar o passado. Não teve o enfrentamento. Foi uma tentativa de enfrentamento por parte do direito, lá no caso do STF, mas o encaminhamento foi totalmente equivocado do ponto de vista jurídico e do ponto de vista histórico, porque nós historiadores, nós fazemos aquele trabalho de Walter Benjamin, nós atuamos, nós trabalhamos, nós interpretamos a contrapelo, a partir de quê? A partir de articulações não com os vencedores da história, mas com os vencidos. Então, na medida que o STF, Neumann, tomou aquela decisão jurídica e historicamente equivocada em 2010 acerca da lei de anistia, o STF consolidou uma interpretação de que não se pode mais recorrer ao passado autoritário. Coloca-se uma par de terra. E isso foi o quê? Foi uma tentativa de silenciar, de tornar cada vez mais obscuro esse passado. E tornar impunes os praticantes desses crimes de lesa humanidade. Então, imagina uma coisa, Neumann e Isabel, se, por exemplo, a própria lei da anistia, no nosso texto aqui, só um fragmento bem curto, em nota de rodapé, acerca do artigo 1º, na página 46, Isabel, é concedida anistia a todos quanto, num período compreendido de 2 de 61 a 79, cometeram crimes políticos ou conexos com estes. Imaginemos, por exemplo, que o STF tomou a interpretação, Neumann, de considerar, por exemplo, a tortura sexual um crime político. De considerar a tortura que o torturador não é um ideólogo político, não é um pensador, como dizia e disse Carlos Aires Brito no seu voto. O torturador é uma serpente feroz. Então, quando você equipara a figura do torturador à figura daquele que comete um crime considerado político, você vai enquadrar crimes políticos com crimes de lesa humanidade absolutamente imprescritíveis e insusceptíveis de graça ou anistia. Então, como foi reconhecido pelo direito internacional. O direito internacional. A lei da anistia não foi recebida. Tanto é que o Brasil já foi condenado 2 vezes pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, tanto no caso da guerrilha do Araguaia, por omissão do Estado brasileiro, quanto agora, recentemente, no caso Vladimir Herzog. Então, imagine, Isabel, como eu estava falando, bastava uma leitura simples. Artigo 5º, inciso 43 da Constituição. Uma consulta ao dicionário. Abrir a Constituição e ver e que o dicionário do lado abre o dicionário. Interpretar, exatamente. Porque saber o significado real das palavras. O inciso 43 da Constituição diz que são insusceptíveis de graça ou anistia o crime de terrorismo, o crime de tráfico, os crimes hediondos e o principal, que era o objeto da ADPF, que o Conselho Federal da OAB impetrou no STF, a tortura. Isso é expresso na Constituição. A tortura é um crime que não pode receber graça nem anistia. E o STF, naquela decisão histórica e juridicamente equivocada, tomou como ponto de interpretação
na verdade, o voto de Eros Graus, Neumann, é um voto que lembra muito aquela coisa de Maquiavel, de ser uma razão de Estado. É uma decisão de Estado em que ninguém mexe. Né? Imagine só quando para nós. Trio magro imexível. Imexível. Imagina para nós, Isabel, historiadores, diante de uma decisão jurídica, não termos poder de, enquanto historiador, vasculhar os seus arquivos. Então, a lei de anistia, ela é, sim, uma lei que colocou uma par de terra sobre um passado autoritário. Nós não enfrentamos esse passado. Primeiro, porque a memória está escamoteada. E segundo, e não menos importante, que nós não fizemos o acerto de contas diante das gravíssimas violências que aconteceram. O Brasil é, no concerto das nações latino-americanas, o único país que não sequer abriu um inquérito policial para julgar, processar e punir torturadores. Eu sou testemunha, pelo menos um caso muito grave, foi o caso da Argentina. Eu, como repórter do Jornal do Brasil, acompanhei o julgamento do general do Exército, do almirante da Marinha e do brigadeiro da Aeronáutica da ditadura, o famoso trio, né, dos ditadores da Argentina. E foi um julgamento aberto, à luz do dia, com público, com juízes, e um julgamento movido à base de muita memória. Foi um julgamento em que eu chorei muito. Eu me lembro até um detalhe interessante. Nesse julgamento eu conheci o grande jornalista Flávio Tavares, autor de Memórias do Esquecimento, que é o melhor livro sobre a tortura na ditadura no Brasil. E o Flávio permanecia impávido, todo mundo chorando, e tinha um caso específico de uma presa que foi torturada e nasceu a filha dela. Eu me emociono até hoje. E a filha delas, ela batizou de Teresa, lá que nasceu presa. E todo o presídio onde estavam os presos políticos e depois todo o público desse julgamento se emocionou e chorou, né, acompanhando esse caso, menos o Flávio. Só que quando terminou o julgamento, aí o Flávio desatou no choro. Mas é um exemplo duro, porque a Argentina combatia os montoneiros, né, e os peronistas tinham várias figuras, né, de direita, de esquerda e tal, e todos foram julgados conforme a lei, foram condenados e cumpriram penas, como Pinochet cumpriu pena. Exatamente. Né? Todos cumpriram pena, menos no Brasil, porque o Brasil tem essa versão absurda, que eu acho, dessa modernidade woke, que é o direito ao esquecimento. Ô Neumann, só fala, Heuri, sobre o direito ao esquecimento. Mas vou falar, só para complementar essa fala de Neumann, muito importante, do ponto de vista histórico, é que, por exemplo... Maravilhosa essa memória, Heuri. Demais. Eu fico até com inveja de Neumann, que eu não estava lá. Eu também. Neumann, e tem muita razão quando Neumann fala da firmeza das pessoas diante de um julgamento histórico como esse, mas não há firmeza que se sustente quando as verdades são reveladas, quando as memórias são oportunizadas, ou como diz Hannah Arendt, quando a memória é compartilhada. A gente só consegue superar os traumas do passado quando a gente compartilha as dores, os sentimentos, os momentos terríveis experimentados pela humanidade. Neumann, os países da América Latina, todos eles que enfrentaram ditaduras militares tiveram experiências com leis de anistia. Todos. Sendo que o tratamento à lei de anistia no Brasil foi diferenciado. Por quê? Porque nasceu de um congresso, porque foi uma espécie de dar legitimidade e legalidade a uma alta anistia, mas a Argentina teve também a sua lei de anistia, o Chile, o Peru, o Uruguai, sendo que essas leis
ou foram consideradas inconstitucionais quando esses países tornaram-se democráticos ou redemocratizaram, ou elas foram revogadas pelo próprio parlamento. Porque só quem tem força legal para revogar uma norma é quem o editou. Só que era um parlamento autônomo, ao contrário do brasileiro, que era um parlamento... de figurança. Um parlamento que representa uma sociedade que até hoje nega esses eventos. Então você pergunta, o Brasil é um país democrático? Não, por quê? Porque a sociedade não é. É autoritária. É autoritária, Verticalmente autoritária. Então isso diz respeito ao seguinte, porque a anistia hoje é considerada um obstáculo para políticas de memória, para políticas de reparação, para políticas de enfrentamento jurídico aos crimes da ditadura, porque ela foi batizada de uma certa legalidade do Congresso e, para completar, ela foi, digamos, absorvida pelo Supremo Tribunal Federal numa interpretação do STF. Que foi apenas a primeira, aliás, a primeira não, deve ter sido a milésima de milhões de decisões que até hoje são praticadas pelo nefasto Supremo Tribunal Federal e os outros tribunais, né? Mas o que eu quero dizer é que apesar de tudo, de ter nos países latino-americanos, a anistia é uma desgraça muito brasileira, né? Tudo. Eu me lembro muito bem da anistia aos militares de Jacareacanga que tentaram derrubar o Juscelino, que tinha sido eleito, né? Anistia geral, todo o tempo está havendo anistia. E agora, essa anistia eu acho que não vai pegar. A anistia para o Bolsonaro, isso aí eu acho que não pega. Mas a anistia é uma desgraça brasileira, né? E que eu considero uma desgraça da civilização o direito ao esquecimento nos países democráticos do primeiro mundo, né? Eu acho que esse é o fim da picada, né? Como é o fim da picada, você que é um especialista em direito deverá me corrigir ou não, mas essa história não apenas de comutação de pena, mas também de diminuição de pena, redução de pena, não sei o quê, que faz com que, e sobretudo com o apelo ao final do processo todo, né? Que demora 30 anos, então que permite que a pessoa seja praticamente impune. No Brasil, qualquer pessoa que tiver R$50 numa conta bancária está impune. Pois é, Neumann, esse é um tema que tem se discutido do ponto de vista acadêmico, e confesso que os tribunais eles não têm amadurecido o suficiente uma hermenêutica jurídica sobre direito ao esquecimento. Aqui e ali você vê a audácia de um juiz que faz uma interpretação favorável à ideia de que casos transitados em julgado eles devem ser esquecidos. Não apenas os processos de natureza criminal, mas também civil. Por isso que o direito ao esquecimento ele é muito mais nocivo do que a própria lei de anistia de 79, porque alcança não apenas a esfera penal, mas todo o direito. Todo o direito. Então, assim, eu vejo, enquanto historiador, com muito problema. Por quê? Porque partir do pressuposto, Isabel, para nós historiadores, de que o direito ao esquecimento seja efetivamente colocado enquanto uma prática jurisprudencial pelos tribunais, é a mesma coisa que você impedir que os depósitos judiciários sejam objetos de pesquisa de nós historiadores. É verdade. Né? A tua pesquisa, você se debruçou sobre documentos do depósito judiciário do Estado da Paraíba, do Judiciário da Paraíba. E isso... E o nosso ofício é lembrar. E o nosso ofício é lembrar, é refletir, é discutir. Vão colocar algemas. Eu estou nem falando do historiador, estou falando do cidadão comum. Por que o cidadão comum tem que ser vítima de um bandido? Porque o crime dele foi cometido e foi uma pena certamente atenuada, não tem o menor. Pois é, então eu penso que
Tem uma tendência no direito hoje que é o giro hermenêutico jurídico, que é muito próximo do que na historiografia os pós-estruturalistas, do discurso pelo discurso, né? E eu entendo que ainda precisa ser muito aprofundado os estudos, né? Porque, afinal de contas, as nossas experiências com o passado, elas são muito profundas, e o direito ao esquecimento seria um obstáculo, tanto do ponto de vista do direito, quanto do ponto de vista da história, e que as nossas experiências não são tão boas para se permitir que o direito ao esquecimento seja colocado como uma máxima no direito. Somente para fazer uma consideração, esse direito ao esquecimento, ele tem sido muito colocado no direito de responsabilização por crimes nas redes eletrônicas, na internet, né? Sendo que os próprios crimes virtuais da internet, provocados no meio da internet, ainda não são suficientemente amadurecidos pelo direito brasileiro para que ele seja interpretado à luz do direito ao esquecimento. Uhum. Por essa razão, eu penso que ainda temos muito chão pela frente. Mas nós temos muito também pela frente. Com a minha resistência, inclusive. Mas nós temos ainda muito, mas agora eu vou deixar a Isabel falar, senão ela me dá um croque. Não, de forma alguma. É ótimo, Neumann. Tá fale e jamais cale-se para sempre, né, Heuri? Por que você disse que só a partir dos anos 2000, veja só, é um dado bastante revelador dessa, mesmo sem verbalizar, dessa necessidade jurídica, política, de uma parcela considerável da sociedade brasileira de esquecer, porque somente em 2000 que o Estado brasileiro pensou em políticas para se olhar para o passado e viabilizar políticas para resolver esse passado de violência, de violência escancarada. Por que somente no ano 2000, nos anos 2000, e que iniciativas foram essas, Heuri? Então, Isabel, eu fiz esse recorte a partir de 2000, porque foi a partir de 2000 que o judiciário teve mais protagonismo de enfrentar processos relativos à ditadura militar. Porque antes, invariavelmente, os tribunais colocavam a lei da anistia na frente para, inclusive, o processo nem andar, não dar um passo à frente em virtude da lei da anistia. Mas em 2000, muitas coisas mudaram. Porém, antes de 2000, ainda na época de Fernando Henrique Cardoso, 95, já foi dado os primeiros passos de uma política de transição no Brasil, do ponto de vista da memória, da abertura de arquivos públicos, né, da lei que possibilitou repartições públicas como polícia militar, polícia civil, parte das Forças Armadas viabilizar alguns documentos. Isso desde 95 já existia. Mas a partir de 2000, nós vamos ter, por exemplo, e Neumann recorda certamente, iniciativas extraordinárias do Ministério Público Federal de passar a denunciar agentes do Estado responsáveis por tortura sexual, por prisão arbitrária. Então, a partir de 2000, o judiciário em instâncias menores, passam a dialogar com esses processos. Até que, em 2008, o Conselho Federal da OAB, em meio a discussões e por que 2000 também? Porque é nos anos 2000 em que a Corte Interamericana de Direitos Humanos passa a enfrentar processos de países da América Latina, como o Uruguai, o Peru, a própria Argentina, processos de gravíssimas violações de direitos humanos perpetrados pelos estados e que chegaram até a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Foi nesse contexto de 2000 para cá. Então, isso evidencia que o Brasil precisava também acompanhar o concerto das nações vizinhas, mas que isso, de certa forma, colocou
E, assim, fazendo releituras e releituras, eu percebo que, por exemplo, será que a DPF da Lei da Anistia no Supremo Tribunal Federal em 2010, ela foi colocada e ela foi julgada no período certo? Será que foi o momento juridicamente mais fecundo para a gente provocar a mais alta Corte de Justiça para decidir um assunto tão profundo como esse? Por que eu faço esse questionamento hoje? Porque, por exemplo, o Ministério Público, na primeira instância, já estava avançando em processo de responsabilização criminal de torturadores, prestes a ter sentenças condenatórias. Mas quando adveio, supervenientemente, a decisão do STF, tudo foi por água abaixo. Então, a partir de 2000, numa velocidade de estudos, de trabalhos, de abertura de arquivos aqui no Brasil e no plano internacional, foi um período muito fecundo para se debater esse assunto. Mas em 2010 foi um balde de água fria com a decisão do STF. Porém, o maior paradoxo histórico que a gente pode dizer é que em 2010 o julgamento do Supremo aconteceu no primeiro semestre de 2010, em abril, se eu não estou enganado. No final do ano de 2010, o Brasil é condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos por crimes de lesa humanidade naquele evento da guerrilha do Araguaia. E a Corte Interamericana de Direitos Humanos considerou a lei de anistia uma autoanistia, incompatível com o Pacto de São José da Costa Rica, que o Brasil é signatário. Então, é aquela discussão que no direito a gente fala, precisamos, para as leis infraconstitucionais, como é o caso da lei da anistia, não fazer apenas um controle de constitucionalidade, mas fazer também um controle de convencionalidade. Porque se o Brasil é signatário a um tratado internacional, as leis infraconstitucionais precisam também ser renovadas e obedientes àquele pacto pelo qual o Brasil é signatário. Então, assim, há um descompasso muito grande da lei da anistia, primeiro com a Constituição nossa, doméstica, mas também com os tratados internacionais de direitos humanos. Mas nós perdemos também muito boas oportunidades de dar esse passo definitivo. E o principal deles, na minha opinião, é a Comissão da Verdade. O principal obstáculo, porque assim, as comissões da verdade, elas são elementos do que nós chamamos justiça de transição. Justiça de transição são 4 elementos: verdade, memória, reparação. Aliás, 5, desculpa. Verdade, memória, reparação, reforma e justiça. Justiça do ponto de vista da responsabilização criminal. São 5 importantes elementos. Há alguns autores que colocam apenas 4, juntando memória e verdade, mas enquanto historiador, a gente estuda e trabalha em planos diferenciados. No plano da verdade, as comissões da verdade é o principal objeto de trabalho desse elemento da justiça de transição, verdade. No Brasil, qual foi, Neumann, o principal obstáculo para que a Comissão Nacional da Verdade não tocasse à frente no processo de responsabilização criminal dos perpetradores de crimes da ditadura? A lei da anistia. Então, assim, o resultado, aquele relatório gigantesco da Comissão Nacional da Verdade, que tem também nos estados, que tem na Universidade Federal da Paraíba, essas comissões, elas têm um caráter hoje, sabe qual, Isabel? Pedagógico. Porque, do ponto de vista prático, jurídico, nada. E qual o obstáculo? A lei de anistia. Porque seria preciso revogar a lei da anistia? Seria preciso revogar. Não teria força de fazer isso no Congresso? Não teria. Claro que não teria. Era um Congresso de maioria. Não teria. Não teria, porque, inclusive, em 2014, quando foi publicado o relatório da Comissão da Verdade, o então ministro da Defesa, Nelson Jombi, que inclusive foi ex-ministro do STF, foi intimado para se explicar exatamente acerca daquele relatório, que estava fazendo denúncias profundas de crimes bárbaros perpetrados nos porões da ditadura. Então, o obstáculo da comissão, a nossa Comissão da Verdade, ela é totalmente diferente, Isabel, da experiência da Comissão da Verdade da África do Sul,
Sabe por quê? Porque tinha o Nelson Mandela lá. Porque Nelson Mandela, na África do Sul, e a ideia de enfrentar o passado que nós temos hoje, muitos associam a lei da anistia a um perdão. A interpretação equivocada de dizer que a lei da anistia é um perdão, porque perdoa a todos e a quantos. Ok, mas você só pode perdoar a quem confessa seus crimes. Na África do Sul, existiu a Comissão Nacional e de Reconciliação da África do Sul, após as experiências da segregação racial do apartheid, mas foi preciso, para que existisse o perdão da anistia, eles confessassem publicamente. Eles confessassem publicamente para serem, inclusive, perdoados. Aqui no Brasil, não, porque não se exigiu confissão. Foi dado um perdão de cima para baixo por parte do Estado e tudo bem. E até hoje não houve reconhecimento. Até hoje. Era a última questão que a gente ia analisar aqui. Até este dia de hoje, até este janeiro de 2025, nunca houve reconhecimento. E eu vou querer que Neumann lembre aqui a luta dele todo dia 31 de março, 1º de abril. Conta. Ao contrário. Conta. Que aí eu vou realmente anular isso aí. Porque aí é o seguinte, aí tem um grande homem, um monstro da história, que é o Nelson Mandela, e no Brasil nós nunca tivemos ninguém dessa altura, nunca. Nem governando, nem se opondo ao governo. Ninguém à altura do Nelson Mandela. Mas o nosso caso é mais grave. O nosso caso é de covardia. Porque eu vou lhe fazer uma revelação que talvez você não saiba. Eu sou um velho jornalista, tenho 73 anos de idade e eu sei o que é a ditadura militar, eu sei a injustiça que foi feita com o Vladimir Herzog, que nem comunista era, entendeu? Que o Partido Comunista era contra a luta armada, entendeu? Mas, verdade. Entendeu? Mas eu sei também que os nossos governantes são todos, sem exceção, sem lado, sem posição, poltrões. Porque, meu querido, é o seguinte, caiu a ditadura, foi eleito de forma indireta. O Tancredo assumiu o Itamar. Do Itamar até hoje... De Luíza Erundina, porque ela fez esse enfrentamento. Ela estava lá num dia normal de prefeita, da maior cidade do Brasil, de São Paulo, saída do interior da Paraíba, terra de José Neumann e Pinto. Ela fez história desde o dia que ela nasceu, né? Porque no dia 4 de setembro de 1990, ela estava num dia normal de trabalho e ela deixou às pressas o seu gabinete, foi lá para o cemitério de Perus, a imprensa estava lá, os familiares de muitos desaparecidos do regime estavam lá para ver as ossadas que estavam lá dentro de sacos plásticos, mais de 1.000 ossadas. Dessas 1.000 ossadas, parece que nem 10 foram identificadas. 7, né? Me parece que... eu estou até com vergonha de dizer isso, que eu não estou nem acreditando, né? Que eu estou dizendo que apenas 7 de 1.000. É uma vergonha. E ela enfrentou, ela disse que até o fim, para revelar toda aquela história que estava enterrada, literalmente, na vala de Perus, foi implantada uma CPI, e foi dessa CPI que, mais na frente, se criou a Comissão Nacional da Verdade. A Comissão Nacional da Verdade é fruto desse enfrentamento feito por Luíza Erundina. E vale salientar aqui, para me remeter à importância do jornalismo sério, da reportagem séria, Caco Barcelos. Caco Barcelos começou a pesquisar sobre a atuação violenta da polícia Caco de Barcelos São Paulo. E os meninos do curso de jornalismo Exato, dele, né? Programa que ele tem na Globo. Rota 66, só que... São meus dois heróis aí, Caco Barcelos e Luíza Erundina. Repórter da Globo, só que quando ele foi atrás dessa violência policial, ele se deparou com com o cemitério de Perus, com essas ossadas que o cara lá que eu agora esqueci o nome do cara lá, o cuidador do cemitério,
O administrador, Eustáquio, o nome dele, ele disse que não, ele também não ficou calado, não. Ele disse que não ia deixar aquilo passar, que não sabia de quem eram aquelas ossadas que foram colocadas ali. Foi para a comissão, para essa CPI em São Paulo. Depois, né, isso reverberou na Comissão Nacional da Verdade e nessa reportagem, né, do Caco Barcelos, para eu fechar, foi a partir dessa reportagem que ele se deparou com esse outro episódio da política brasileira e, olha só, dia 4 de setembro de 1990, né? A Globo fez o Globo Repórter, né? Para ir ao ar na sexta-feira, sendo que não foi ao ar. Não foi ao ar, porque era o 7 de setembro. Veja só, há 3 dias do 7 de setembro. Não poderia noticiar de forma magoar os milicos que torturaram. A Globo deixou aquilo lá. Sabe quanto tempo, Helry? Neumann? 5 anos. 5 anos. Só foi ao ar. 5 anos na gaveta, gaveta dos mortos. Só foi ao ar em 1995, depois dessa lei que você falou aí. Uma lei de 1995. Né? Pronto. Que falava, me ajuda. Falava justamente sobre a abertura dos arquivos. A abertura dos arquivos, sobre trazer à tona essa verdade, sabe essa qual é memória. A minha preocupação? Né? Minha tragédia? É o seguinte, eu estou vendo o Brasil piorando muito. Muito. É o seguinte, no começo do meu casamento com Isabel, nós íamos para as manifestações na Paulista, aí tinha um grupinho de 15 fanáticos da ditadura defendendo a volta da ditadura. Quantos tem hoje? Por quê? Porque a história da ditadura foi toda esquecida, foi premiada com o esquecimento, inclusive com o arquivamento da Comissão da Verdade, por exemplo. Esquecimento e negação, né? Esquecimento e negação. Hoje é esquecimento e negação. Porque é o seguinte, hoje eu estou começando a ver uma negação a ponto de aparecerem uns historiadores de mentira dizendo que a ditadura, os militares que foram ditadores de 64 eram de esquerda. É risível. Porque eu pensava assim, eu passava lá, isso aí eu te digo com vergonha, né? Eu passava lá e dizia para eles, isso aí não vai nada, esse bando de besta aí, 15 bestas aí, olha, deu em quê? Um presidente da República praticando o negacionismo. E hoje, pelo menos 30% da população, né? É verdade. 30%. Agora, nega. Isabel, a gente precisa levar em consideração o seguinte, que as políticas transicionais de transição, o que é uma justiça de transição? São procedimentos políticos e jurídicos que devem acontecer nos países pós-conflito, ou em conflito ou pós-conflito. No caso da América Latina e no Brasil, aconteceu pós-conflito. Então, por exemplo, a gente não pode pensar a justiça de transição quando foi promulgada a Constituição de 88. Não, ela é permanente. Permanente exatamente para quê? Para enfrentar esses tipos de experiências que vocês viram na Paulista. Ela é permanente para quê? Para fustigar o governo, para tomar medidas de memória, de verdade e de justiça. Ela é permanente para quê? Para impedir que o Congresso tenha deputados que façam alusão à ditadura. Porque na medida em que, por exemplo, um deputado no exercício do seu mandato político faz apologia e homenagem a um torturador, não era para ele se tornar presidente da República, é para ser preso, porque isso é justiça de transição. Então, a justiça de transição precisa ser permanente. Isso aí nós vamos precisar. Desde a política à educação. Esse desprezo pela lei ultrapassa essa questão de transição. Justiça de transição. Justiça de transição, porque é o seguinte, o caso Bolsonaro é um caso clássico. Bolsonaro é um terrorista. Planejou explosões de quartéis e de aquadutos do Rio Guandu, no Rio de Janeiro. Ele não podia ter mantido não é nem ser promovido, porque não é obrigatório. Ele não podia ser mantido como capitão, ele tinha que ser expulso do exército. E os mesmos caras que negociaram a transição, ou seja, as altas patentes do Exército e as altas patentes da Justiça, chegaram à conclusão
de que seria melhor fazer um negócio com ele para não criar um escândalo, para um acordo. E ficou o cara aí 20 anos, 30 anos, pregando a volta da ditadura, porque a ditadura foi boazinha e hoje há 30% no mínimo, acho que é muito mais, da população que acha que não aconteceu nada demais na ditadura. Que a ditadura, agora já apareceram até os historiadores. Como é o nome, Neumann, da jornalista que escreve o livro A Tormenta? Que é sobre esse caso. É um jornalista, né? Thaís. Como é? Thaís. Eu fui muito amigo do Luiz Macluf de Carvalho. O livro A Tormenta, que é sobre esse caso de Bolsonaro. Luiz Macluf de Carvalho, que escreveu a biografia, né? O Bolsonaro. Cadete De cadete a capitão. Em que ele conta. Eu não me lembro do nome da menina, da minha colega, mas a minha colega, hoje, ela está completamente desprezada pelas empresas jornalísticas, por tudo, porque... Pela obra que ela... Pelo fato de ela ter feito um acordo com o Bolsonaro, que não ia citar o nome dele, do outro capitão, e não ter cumprido, ter revelado que ela fez a coisa certa. Ela revelou 2 terroristas. Na Veja, né? Na Veja. Mas, enfim, são coisas que a gente tem que enfrentar no Brasil. E esse livro que vocês aí participaram da organização, é um livro muito importante para se voltar, como nós estamos discutindo aqui agora, para se voltar, para se revelar, para se tirar do lixo essas histórias. Agora, por exemplo, nós temos essa oportunidade com o filme do Valtinho. Ainda Estou Aqui. E tem uma grande referência também do cinema sobre o assassinato, a tortura e o assassinato do filho de Zuzu Ângelo, Stuart Ângelo, que até... Stuart Ângelo, né? Mas ainda tem muito segredo, né? Por exemplo, eu fiquei chocado quando eu vi que até hoje não se sabe o que aconteceu, onde aconteceu e há quanto tempo aconteceu a morte do Rubens Paiva, né? E aí aparece um batelão de imbecis da direita para dizer que o pai do Rubens Paiva era um canalha que agredia. E aí, o que é que tem a ver com a história do Brasil? Que era um latifundiário, né? Era um latifundiário. Que oprimia e que os camponeses. Castigava os camponeses. Tal. Quer dizer que isso justifica. Justifica, né? Justifica. O sequestro, a tortura e o assassinato. Exato. E a tentativa de desmoralização. E a família que nunca teve o direito de enterrar, né? A família nunca teve direito de enterrar o corpo porque não se sabe onde. O corpo está no fundo do mar, né? Tudo que eu sei é que foi jogado no mar. O título do meu texto, ele diz muito sobre a fala de Eunice Paiva, na interpretação por Fernanda Torres, no filme Ainda Estou Aqui. O título é Os Mortos Não Estarão em Segurança Se o Inimigo Vencer. É ótimo, essa frase é ótima. De Benjamin. E a fala dela é exatamente o seguinte: por que o passado tem que se revelar? Na sua dureza mesmo, é para que não se repita. Né? Então, quando se busca o passado a partir do olhar do vencedor, está negando grande parte da história. Por quê? Porque o vencedor já fez a sua história, já contou a sua história. É a história oficial. É preciso agora fazer uma história a contrapelo, em que os vencidos, em que os silenciados, eles possam ser ressignificados, né, Isabel? Então, daí a escolha desse título do meu texto, Os Mortos Não Estão em Segurança, e espero que Neumann tenha gostado da leitura. Eu comentei hoje, então eu vou pedir para a Isabel, que ouviu de mim para não parecer... Neumann disse que reler foi muito melhor, e eu concordei, né? Não, eu disse que gostei, que eu gostei muito do texto dela. O texto de Isabel é fantástico, extraordinário. E que na releitura eu gostei mais, o que é um bom sinal, né? É verdade. E disse isso do meu texto e do teu, que gostou mais do teu texto quando releu. E eu
E li com prazer. Obrigado. Quem comprar o livro vai ler e reler com prazer. Harry, e a tua condição de historiador? Eu vou puxar aqui para a minha condição de historiadora de ofício, que você também é. A tua condição de historiador de ofício te permite olhar essas questões da seara jurídica com um olhar muito diferenciado, muito especial. E, nesse aspecto, eu te considero um privilegiado. Você é um privilegiado de escrever um texto desse sobre memória e trazer para o teu texto Walter Benjamin. Né? Não é à toa que o livro... E a frase do Walter Benjamin é interdisciplinar, né, Harry? É interdisciplinar. É interdisciplinar, porque no teu texto você faz isso muito, muito bem. Você coloca a história e o direito para dialogar. Uhum. Na verdade, foi o nosso objetivo, né, Isabel? Fazer um trabalho, um texto, organizar um livro que pudesse pensar a relação direito e história não a partir de blocos separados, distintos entre história e direito, mas essa interdisciplinaridade que permitisse uma reflexão para além do positivismo, para além do comum. Tanto é que, como você colocou no início dessa nossa fala, é um livro que tem participação de juristas, de sociólogos, historiadores, tem uma antropóloga. Uhum. Então, são vários pensamentos em torno da história do direito. E assim, eu me sinto realmente, Isabel, privilegiado em ler o direito a partir de uma perspectiva histórica, historiográfica, de historiador, porque eu me sinto mais independente. Eu não me sinto nas amarras do mundo jurídico, né? Eu não me sinto normatizado para ler o direito por ser jurista. Eu acho que isso tenha sido a nossa principal contribuição daqueles anos maravilhosos de história. Pois é, Harry. E eu disse isso para a Neone antes da gente começar a gravar e vou te dizer agora que o motivo da gente pensar nesse podcast, um podcast direto ao assunto, que é um bordão de Neumann, muito bom por sinal, era justamente trazer tanta conversa boa, tanta conversa importante, não só para nós, como para o grande público, para o público participar, para o público concordar, discordar, analisar, discutir. E aqui contigo eu estou tendo mais uma vez essa oportunidade, né? Tanta conversa boa que a gente teve na Universidade Federal de Campina Grande, no curso de graduação, no mestrado, tanta conversa boa que a gente tem cotidianamente sobre questões importantes para a gente refletir sobre o Brasil. A gente agora, né, que fica no privado, agora a gente está tendo a oportunidade de trazer aqui para o público participar também. Eu considero um momento raro, importante e feliz dessa nossa convivência, Harry. Eu adorei o convite, não tinha como recusar, evidentemente, e já estou, assim, me colocando para um próximo podcast. Até porque recuperar nossas memórias, exato, trazer à tona para o grande público as nossas experiências de pesquisas, as nossas escritas, as nossas subjetividades, as nossas inquietações, é uma forma também de compartilhar saberes, né? E é isso. Estou muito, muito agradecido por essa oportunidade, Isabel e Neumann. E nós muito agradecidos por sua presença, por sua contribuição, por seu comportamento liano, civilizado, acordado, preparado. Muito bem, muito bem. E estamos aqui à espera de que de outras oportunidades para a gente conversar. Vem. É isso aí, pessoal. Vem para o podcast. Eu espero que você tenha gostado. Te espero no próximo encontro. Aqui no link da descrição você vai encontrar o link para a venda do livro. Na editora, né, Harry, que tem desconto, comprando direto na editora Sancoré e na Amazon. Então, quero te convidar a compartilhar dessa nossa conversa, assistindo a esse nosso papo e comprando o livro. É isso aí. Até a próxima. Tchau. Tchau, pessoal.